agora. Eles estão fazendo a coisa certinha. Eles pegaram empreiteiros, superfaturaram uma série de obras contratadas pela Petrobras, segundo estimativas, mais de 21 bilhões de dólares de superfaturamento, mas vai ser um desdobramento do que já se sabe agora. O que se sabe agora é o maior esquema de corrupção da história do Brasil, foi revelado. E a questão do Petrolão, que é o maior escândalo, sempre digo e repito que é importante destacar, é o maior escândalo da história da humanidade. Não há em nenhum registro histórico um desvio dos recursos públicos dessa magnitude. Mas eu queria dizer para vocês algumas coisas que eu considero importantes. Em 1990, ou melhor, em 1980, a esquerda latino-americana não acreditava que fosse possível chegar ao poder pela via da disputa democrática. Eu lembro do que pensavam os partidos de esquerda nos anos 90, na primeira reunião no Hotel Danúbio. E a história se encarregou de provar que a democracia exercida a partir da participação das massas, ela pode ser a melhor fonte para que a esquerda chegue ao poder em qualquer país do mundo. O dado concreto é que pouco tempo depois, o companheiro Chaves, que não tinha logrado uma vitória pela via da luta armada, chegou ao poder pelos braços do povo da Venezuela de uma forma extraordinária. E nós chegamos, e eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder da América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Foi aqui, e devemos muito aos companheiros cubanos. Devemos muito aos companheiros cubanos. Deixa eu tirar uma outra dúvida que toda hora aparece, especialmente no noticiário internacional. Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo, porque houve um tempo que... Quero esclarecer que essa história não é uma história minha, é uma história que rola a todo momento na imprensa internacional, que eu queria ouvir, o que eu já esperava ouvir, sem dúvida nenhuma, de que isso é uma invenção absurda, provavelmente dos seus adversários políticos. Primeiro, ainda voltando à questão internacional, não é a imprensa internacional que diz isso. Nós temos um jornalista que deve ser um grande picareta em Miami, que escreveu isso. Foi só nesse jornal de Miami que saiu essa matéria. O que o Brasil quer na América do Sul? O que você identifica como objetivo? William, eu acho que a explicação para essa confusão que impera às vezes, que os analistas discernem, é explicável por uma palavra simples, chama-se Fórum de São Paulo. Fórum de São Paulo, criado em 1990, se não estou equivocado, era um pacto dos partidos de esquerda para chegar ao poder e, chegando ao poder, para conservar o poder. Então, um pacto de solidariedade partidária, não é? E isso, a meu ver, explica Lula, explica
a posição em relação ao Paraguai, explica a posição em relação ao Chávez, explica a condescendência em relação a Evo Morales, explica uma certa também condescendência em relação ao presidente do Equador. Esse, eu acho, o fio condutor é essa solidariedade partidária que nasceu no Fórum de São Paulo. O que você está mencionando é um pacto ideológico. Sem dúvida. Que se sobrepõe ao que seriam os objetivos de um dúvida. Estado ou de um país. Sem dúvida. Na sua análise, o que acontece com a política externa brasileira é que ela obedece a preceitos ideológicos e não aos interesses nacionais. Foi o que o Viola disse, a política externa não é mais uma política de Estado, é uma política basicamente partidária. Partido, aqui você vai ser presidente de Salvador. E vou te dizer uma coisa, você vai fazer um acordo com a presidenta Dilma, e esse acordo vai ficar 6, 7, 8 anos no Congresso brasileiro e no Congresso de Salvador e não é votado. Eu estou até pensando agora, Gordon Oviedo, em convocar um encontro parlamentário, sabe, da América do Sul, para a gente discutir como é que a gente pode envolver o Congresso de cada país nessa coisa de integração. Que houve roubo no Brasil desde as capitanias hereditárias, houve. Que havia roubo na Petrobras na vigência do governo FHC, o próprio Barusco confessou isto. O Pedro Barusco, ele disse, sim, eu comecei a receber dinheiro da SBM Offshore em 97. Foi no governo Fernando Henrique. A questão... Olha o bonito aí, ó. Olha o bonito aí. Olha ele aí. Olha aí. A questão é saber, né, esse é o Barusco, a questão é saber se o roubo faz parte de um esquema de poder e está articulado com uma máquina partidária e, portanto, pertence a um projeto, ou se o roubo é, digamos assim, uma iniciativa individual, ainda que sejam várias iniciativas individuais. É isso que distingue o Mensalão, é isso que distingue o Petrolão de outros roubos que já houve no país. É que propina é uma coisa. O fato de estar articulado com um projeto de poder. Que é um Este ataque é à democracia. Que é um ataque à democracia. Integração pressupõe o Partido dos Trabalhadores entender, junto com os outros partidos de esquerda deste país, que pelo fato do Brasil ser a maior nação do continente, pelo fato do Brasil ser a maior economia do continente, o Brasil tem mais responsabilidade em garantir que a integração aconteça. O Brasil tem mais responsabilidade em facilitar com que as coisas possam acontecer para consolidar o processo de integração da América Latina. Perdeu até agora. Eles estão fazendo a coisa certinha. Eles pegaram empreiteiros, superfaturaram uma série de obras contratadas pela Petrobras, segundo estimativas, mais de 21 bilhões de dólares de superfaturamento. Uma parte desse dinheiro foi para a diretoria da Petrobras e outra parte para os padrinhos políticos desses diretores da Petrobras. A parte política mais relevante para nós, neste momento, é saber se, de fato, como disse o doleiro Youssef, que inventou o esquema para lavar esse dinheiro, ele disse que uma parte desse dinheiro roubado da Petrobras serviu para financiar a campanha presidencial do PT de 2010. Se isso é verdade, se isso for comprovado, se isso for confirmado, o PT terá seu registro cassado e nós teremos novas eleições no Brasil. Essa é uma possibilidade concreta, porque até agora tudo que foi denunciado está em processo de confirmação.
Aqui do lado nós temos aqui uma cópia de uma edição histórica de novembro de 1964. Novembro de 1964. Revista Seleções, na época conhecida como Reader's Digest. Hoje é conhecido como Seleções, que é uma revista muito conhecida em todo o Brasil e todo mundo gosta de ler. O título é A Nação que se Salvou a Si Mesma. Né? O porquê que ela coloca essa observação? Porque a nação brasileira, ela conseguiu se livrar do comunismo sem o povo entrar em combate, sem morrer dezenas de milhares de pessoas, como acontece nos outros países. Atrás, você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso,